Olá, está começando mais um Capítulo Zero. Hoje, o programa se dedica à poesia, essa forma tão sincera e artística de observar o mundo. A poesia nos ajuda a nomear sentimentos, memórias e experiências que muitas vezes não conseguimos explicar. Para falar mais sobre isso, temos o prazer de receber no estúdio duas vozes da poesia contemporânea e também duas maneiras de transformar a experiência humana em literatura. Seja bem-vindo ao Capítulo Zero. Nosso primeiro convidado tem um currículo longo. Ele é poeta, tradutor, crítico literário e ainda professor e pesquisador da Universidade Fevale. É o escritor Daniel Conte, que lançou recentemente o segundo livro de poemas da carreira. A obra parte das memórias e dores da capital gaúcha, para refletir sobre a experiência do sujeito diante do espaço em que ele vive. Seja bem-vindo ao Capítulo Zero, Daniel Conte. Muito obrigado, muito feliz por estar aqui, muito obrigado pelo convite, Maria Eduarda. E vamos falar um pouco sobre poemas hoje, poesia, sobre a vida, né? Exatamente. Professor, antes da gente até mesmo partir para o livro, gostaria de trazer uma reflexão pessoal para o senhor, que a gente até já tinha conversado nos bastidores. Sim. Sempre disse a minha vida toda que eu não tinha sensibilidade para escrever poemas. Posso até ler, interpretar, mas escrever não era comigo. O senhor acredita que a gente precisa ter uma sensibilidade para conseguir escrever poesia? A gente precisa ter sensibilidade para viver, né? Porque a gente se comunica por meio de metáforas e tal. E não é preciso uma outra sensibilidade para escrever poesia, né? Para materializar a poesia em poemas. O que é preciso, de fato, é que tu esteja aberto para o mundo e entenda o mundo como uma manifestação não estática, né? Não solidificada. Porque escrever poemas é, de fato, reinstaurar o mundo a cada momento, né? E é o que a gente consegue sustentar-se, né, na vida, é reinstaurando o mundo, restaurando perspectivas para que a gente se mantenha. Então, sim, tu tem sensibilidade suficiente para escrever poemas e todo mundo tem, né? Basta se jogar na escrita. O grande problema é que o poema muitas vezes não sai pronto, né? O poema vai sair a ideia principal, vai sair as ramificações, vai sair imagens tortas, vai sair imagens inacabadas e depois, sim, precisa um trabalho estético sobre a tua percepção de mundo. Uma sensibilidade tu tem, sim. Professor Daniel, muito obrigada por acreditar no meu potencial. Eu acredito no teu potencial. Tenta, eu acho que é importante. Tá certo. E professor, aproveitando que nós estamos falando um pouco das características, né, de um poema, o que o senhor acredita que um poema precisa ter para ser, né? Para ser um poema, para ser uma poesia? A gente sempre escuta ler, desde lá da época do colégio, precisa rimar. Precisa mesmo? Não precisa nada. O poema é imagem, isso que é uma coisa importante, né? Não interessa em que nível essa imagem te atinja como leitora, né? Se tu lê um poema e tu consegue produzir um efeito de sentido sobre o que tu leu, tá valendo, né? Não necessariamente precisa ter rima, não necessariamente precisa ter métrica, né? O maior poeta americano das Américas do século XX, assim, que ditou, né, na transição do 19 para o 20, mas que ditou a versificação no século 20 na literatura universal, foi o Walt Whitman. Ele lançou 8 vezes a mesma obra, sempre reescrita e sem rima, sem métrica. Tinha uma imagem, tinha uma latência de sentido, mas métrica e rima não tinham, né? Então, o que é importante? Importante é jogar-se nessa imagem e tentar transcrevê-la. Isso é o fundamental. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, que eu sou pouquíssimo objetivo, não precisa métrica e não precisa rima. Perfeito. Professor Daniel, vamos então partir para uma parte que temos muita vontade de conversar com o senhor, né? Que é a obra recém-lançada agora nesse ano de 2026. Estou com a câmera aqui comigo, né? Há uma enorme dor anunciada em Porto Alegre às 6 da tarde. Já é um título longo,
ao mesmo tempo ele é subjetivo, abstrato, mas também já traz aí uma dor. Claro. O que seria essa dor de Porto Alegre e por que escolher este título já tão grande para chamar a atenção do leitor? Uhum. É uma ótima pergunta, ótima, complexa e deriva muito tempo para responder, mas eu vou tentar ser objetivo. Essa obra surgiu, eu escrevi ela em 2 dias, esse livro, né? Depois, claro, como eu te falei antes, tem um trabalho estético sobre os poemas, né? Agora, ela surgiu de fato durante a enchente de 24. Eu estava no Alto da Bronze ali, a gente estava organizando algumas doações para o pessoal que estava necessitado, e eu estava numa exaustão absurda, assim, absurda, mas não aguentava mais, fisicamente mesmo, né? Era um trabalho que era 12, 15 horas por dia, e eu sentei ali na Praça do Alto da Bronze, no lado de uma pedra granítica maravilhosa, assim, linda, e eu olhei para aquela pedra e olhei para mim e comecei a pensar qual era a diferença daquela pedra para mim, né? Aquela pedra estava ali durante décadas, talvez séculos, vislumbrando o horizonte da mesma maneira, né, intacta, equilibrada. E a gente, né, nós, os porto-alegrenses, os gaúchos, enfim, a gente estava totalmente vulnerável, né, dentro de uma capilarização trágica que aconteceu. E eu comecei a pensar nas diferenças, né? E no quanto aquela pedra tinha de entendimento da vida, de ficar ali estática, parada, observando o mundo, né? Somado a isso, vem muitas coisas, Maria Eduarda. Porto Alegre está uma cidade horrorosa, né? Porto Alegre está uma cidade feia. As reformas que estão sendo feitas no centro histórico são horrorosas. Uma mão de obra péssima. Para ter uma ideia, a Rua da Praia, as digitais, né? Se tu pensar na Rua da Praia, quem transitava na Rua da Praia? Mário Quintana, Dionélio Machado, Érico Veríssimo, Luiz Fernando Veríssimo. Essa gente toda que transitava ali, e as digitais daqueles sapatos dos escritores está sumindo. Está sumindo por uma reforma racionalizada, burra, esteticamente feia, mal feita, né? Então, somado ao mau gosto que Porto Alegre já estava anunciando nessas reformas que ela está sofrendo, né? E somado àquela tragédia, àquela vulnerabilidade que eu estava naquele momento, a dor foi insuportável e era exatamente 6 horas da tarde, quando eu consegui sentar. Então, vem daí, é um compêndio assim, de coisas, um fluxo de imagens, né, que se reúnem em torno de uma significação, formam uma imagem maior, e daí te provoca como sujeito, me provocou como sujeito a escrever isso, a materializar isso, né, figuradamente, obviamente, por meio das metáforas, mas foi por aí. Então, quer dizer, essa dor anunciada é uma dor que já vinha sendo sabida, né? E culminou com o desastre de maio de 24. Então, daí foi uma latência assim, para escrever. Escrevi em 2 dias. Claro, depois levei 1 ano, sei lá, eu esquecia do livro, voltava ao livro, arrumando os poemas, lapidando, trocando palavra, acertando palavra, quebrando verso. Mas foi mais ou menos assim, né? E Daniel, que interessante que você sempre traz a palavra imagem. Então, o poema é realmente como se fosse uma imagem do mundo para aquele escritor. Claro, exatamente, a imagem do mundo, né? Ela é uma imagem, que te significa, isso que é importante, né? Por isso, às vezes as pessoas leem poemas e falam: não gostei do poema. Bom, é óbvio que tu não gostou do poema, ele não te disse nada. Então, se ele não produz um efeito de sentido em ti, não é porque um escritor de renome escreveu, um escritor, né, canônico, dentro da organização sistêmica da literatura, escreveu, que ele vai ter que ser bom. Ele não precisa ser bom o poema, tu não precisa dizer que é bom. Se tu não gostou, é porque ele não produziu um efeito de sentido no teu fenômeno sujeito. Então, né, então isso não quer dizer, não é necessariamente obrigado a dizer que porque o Drummond escreveu, eu gosto de todos os poemas do Drummond. Não, tem poemas que eu não gosto, né? Cecília tem poemas que eu não gosto. O Walt Whitman tem poemas que eu não gosto. Mas por quê? Porque estão mais distantes do meu olhar sobre o mundo, né? É isso.
Essa expressão efeito de sentido é bem interessante. Até enquanto você falava, prof, eu ia lembrando lá também das aulas que eu já tive, que a crônica tinha um pouco disso também. Era um retrato sobre algo do mundo. E aí, dependendo, claro, de como a pessoa coloca em determinado contexto, dá para chegar no leitor ou não. Mas ela tem essa visão que é ao mesmo tempo micro e macro. Claro. Então, você, prof, trouxe aí Porto Alegre em especial. É muito comum os livros de poemas, de poesias, serem mais específicos, mas ao mesmo tempo você acredita que é possível chegar em qualquer leitor, qualquer parte do mundo, de alguma forma. Eu acho que sim. Tu usou a crônica, né? Pelo que eu entendi, tu usa a crônica narrativa, né? Mas o maior cronista do século XX no Brasil... O maior cronista no século XX do Brasil é o Carlos Drummond de Andrade. E ele escreveu poema. Tu entende? Então, quer dizer, as poesias, a poesia, que é a percepção dele de mundo, materializada no poema que ele escreveu, uma vasta obra, né? É de fato uma crônica. Então é isso. Quando eu falo efeito de sentido, é como tu te movimenta a partir da leitura. O que aquela leitura faz para ti, como fenômeno humano, movimentar-se. Então, se tu te movimenta, é porque ela produziu um efeito em ti. Por isso que tu gosta. Né? Às vezes tem uns poemas que rimam, né? Todos rimados, todos métricos. Uns horror, né? Não diz absolutamente nada para mim. Mas para ti pode dizer. Para o sujeito, o outro pode dizer. Para o escritor, provavelmente dizia. Então é isso. Que bacana. E professor Daniel, você escolheu Porto Alegre, né, para ser não só a capa, mas ser o livro, né, trazer todas essas dores anunciadas na capital gaúcha. Por que você escolheu Porto Alegre? Você mora em Porto Alegre, como é da Universidade Fevale, às vezes pode ser da região metropolitana? Sim, eu nasci em Garibaldi, né? Eu nasci em Garibaldi, mas eu vim com 2 dias de vida a Porto Alegre. Né? E vivo em Porto Alegre há 50 anos já, e eu conheço Porto Alegre. Né? Então, quando a gente tem a vantagem de ter meio século de vida, é importante a gente pensar isso, porque eu consegui observar as transformações da cidade durante um bom tempo. Né? Então, quer dizer... E tem uma grande ilusão, sabe, Maria Eduarda? Uma grande ilusão é que o sujeito, o ser humano, pensa que governa a cidade. O núcleo urbano, as cidades são corpos vivos ingovernáveis. A gente percebe, cada dia que tu passa por um lugar, tu percebe alguma coisa diferente naquele lugar. É porque a cidade tem autonomia. A cidade continua se movimentando enquanto a gente dorme. Tu entendes? Ela continua se metamorfoseando. Então... É uma crítica, é um delírio meu sobre Porto Alegre. Sim, é um delírio, né, de coisas materialmente que eu vejo que não estou gostando das mudanças, mas é também um grito de saudade meu do que existia e não existe mais, tu entende? Então é nessa ordem assim. Mas Porto Alegre é e será o meu canto no mundo sempre. Nossa, Porto Alegre, né? Boa demais essa cidade. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul fica aqui, mas tantas outras belezas. E, professor Daniel, o senhor já trouxe para nós aí uma série de elementos, especialmente a enchente, a pedra, que foi uma inspiração para o livro, e também um pouco das construções ali no centro histórico. Mas quais são os outros momentos de Porto Alegre ao longo dessa trajetória, ao longo desses 50 anos, que aparecem no livro também e que também foram uma inspiração para você? Bom, Porto Alegre está desenhada aí a partir da enchente, né? Mas vem uma série de memórias aí, né? Vem uma série de memórias desde a minha infância, por exemplo, quando eu imaginava, eu me lembro que uma vez uma imagem muito pequena no Parque da Redenção, e eu olhava de longe, a partir da João Pessoa, a roda gigante. Eu nem sei se tem roda gigante ainda na Redenção, agora mas era a roda gigante andando, e subia, de vez em quando passava atrás da árvore, assim, da minha visão de longe, né? Uma das cadeirinhas, e eu pensava que eram girafas correndo. Eu falei, será que estão passando girafas lá? E daí eu ficava imaginando isso. E daí eu pensei isso muito tempo depois que eu escrevi alguns aí, que as girafas
que as girafas estavam me perseguindo, né? São coisas da nossa memória, porque é aquilo, né, Maria Eduarda? Eu acho muito importante, a vida não é o que ela é, a vida é o que tu lembra que ela é, né? Tu entende? Então, assim, tem muitas coisas aí que eu teria que parar para ver, meu Deus, de onde eu tirei isso e tal, né? Minha mãe leu o livro, não achou horroroso, né? Foi ótimo quando ela falou assim, horroroso, não entendi nada. Eu falei, então tá bom, mãe, obrigado. Mãe. E daí, mas por quê? Porque é isso, porque é uma confluência de imagens, entendeu? O desastre de 24, de maio de 24, foi o ponto de partida para eu escrever, né? Só que não tem maio de 24, né? Tem fevereiro de 78, tem janeiro de 82, tem julho de 91, tu entendes? São coisas fluídas que a gente não tem como mensurar. Porque eu acho que o encanto do poema, da poesia, de escrever também e traduzir, que eu traduzo bastante, é justamente tu não conseguir mensurar o ponto de partida, o ponto de chegada e o que constitui, né? O que conforma esses dois extremos. Daniel, enquanto você falava, eu fazia uma pequena viagem a Porto Alegre. A gente vai lembrando dos cantinhos que existem por aí. Ainda existe, sim, a Roda Gigante. O Parquinho da Redenção continua sendo o parquinho eu sei. Só que a Roda Gigante eu não sabia se existia ainda, não. Tem as de dentro do parquinho ali também. Professor, muito interessante, né, ver como a gente viaja por Porto Alegre. Quando o senhor nos fala aí um pouco do livro, né, que interessante ver realmente essa obra sendo escrita a partir dos seus olhares. Sei também que o senhor é professor, queria entender um pouco dessa vivência, o quanto os alunos entram também na hora de escrever uma obra, o quanto é importante, até mesmo a opinião deles, a vivência com eles, para que chegue a público algo como a obra que o senhor lançou. Ai, que bonito isso. Boa essa tua pergunta. Boa essa tua pergunta e eu não sei respondê-la. Não sei respondê-la por uma questão muito, muito objetiva, assim, né? O sujeito que escreve, eu, Daniel, que escrevo, não sou eu, Daniel, que ensino literatura, né? Quando a gente ensina literatura, principalmente no ensino superior, a gente está sempre vinculado a uma série de documentos regulatórios, né? O que tem que se ensinar, quem a gente tem que ensinar e de que modo, o que a gente tem que abordar no ensino. Então, eu acho que mais do que o Daniel professor, que eu tenho a impressão que eu sou um professor muito chato, pelo que vem dos alunos, mais do que o professor, eu acho que tem aí o tradutor, né? Então, essa possibilidade que a minha carreira deu de eu conviver com grandes escritores, assim, e trabalhar com grandes escritores no sentido de traduzi-los, né, me influencia bastante na escrita, né? Eu gosto também muito dos meus alunos, que eles devem estar aí, eu nunca prestei atenção, mas eles devem estar pulverizados em algum momento aí. E o que fica é isso, o que fica de fato é a permanência do tradutor e do escritor mais do que o professor. O professor Luiz Augusto Fischer tinha dessas também na Faculdade de Letras. Quando eu fiz a cadeira com ele, a gente via que às vezes o autor aparecia ali, mas geralmente era mais o professor mesmo e tinha que se debruçar nos conteúdos. Então eu entendo seus sentimentos, Daniel. É isso aí. Eu dou aula na URGS também, né? E o Fischer é um grande professor, né? Ensinou muita gente. É uma pessoa admirável. Eu gosto muito dele. Sim. O Fischer é bem... Ele entretém o aluno, né? Às vezes tem até músicas nas aulas. As suas aulas também são assim, são mais engajadas, com um pouco de música. Não, eu sou um caos dando aula. Eu planejo, dá sempre errado o que eu planejo, e daí eu vou tentando. A minha aula são eternos ensaios, assim, entendeu? Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas eu levei música, já levei filme, já faço um monte de coisa. Mas eu posso te dizer que dá muito mais errado do que certo. E faz parte, né, da construção do aprendizado. Prof. Daniel, a gente falou um pouco da sua vida e da sua trajetória e carreira. Aparece aqui que o senhor também é crítico literário.
Como é que entra essa parte também, na hora de escrever a poesia, na hora de analisar uma poesia de outra pessoa? Como é que essa parte aí do crítico entrando em cena? Eu acho que a escrita, escrever... Eu vou te falar que esse é o segundo livro, né? Agora o primeiro vai sair agora em final do ano, traduzido para o italiano. Tá muito bonito. Mas eu tenho 8 livros escritos, né? Só que eu demoro muito para publicar justamente por isso. Imagina, isso aí levou 2 anos para ser publicado. Tem uns que estão há 5, 6 escritos já e não publico. Eu exijo bastante. Eu acho que o trabalho estético é muito importante, né? Não aquilo, Maria Eduarda, que tu perguntou antes, a questão da rima e da métrica, né? Não esse trabalho estético, mas o trabalho estético da construção da imagem. É isso que eu insisto. Que a imagem consiga chegar para o leitor como instauradora de um mundo outro, né? de uma outra percepção de mundo que essa que a gente vê ordinariamente. Então isso é fundamental. Sou muito exigente assim. E eu vou te dizer que eu acho que por vezes eu sou muito, muito mais crítico com o que eu escrevo do que com o que os outros escrevem, e eu tenho de ler e escrever artigos sobre o que o outro escreve. Sabe? Eu acho que sim. Daniel, dá para ver pelas suas palavras, pelo livro, que você realmente é bastante exigente, né? Engajado nessa causa de trazer as melhores poesias, e que bom, né? Que temos mais profissionais sempre engajados. Coisa boa, coisa boa. E, Daniel, a gente foi, né? Claro que explorou um pouco da obra, né? Um pouco da sua carreira também para a gente fazer essa entrevista. Mas como é que chegou a poesia na sua vida? Tem alguma idade, algum momento que você tem um momento impressionante. Teve? Tem um momento impressionante. Sabe que eu venho de uma família periférica, né? E eu trabalhava na construção civil quando era menor, né? E daí, muito jovem, assim. E daí eu estava muito afim de não ir para o colégio, porque a escola é um saco, né? Se a gente pensar em escola, não tem coisa pior do que uma escola para uma criança, né? Para um adolescente. Mas é importante para que nós nos entendamos como sujeitos pertencentes, né? E daí eu comecei no ensino médio, numa escola super boa, pública, o Dom João Becker, na Zona Norte de Porto Alegre, e eu pensei assim, eu vou falar para meu pai que eu não quero mais, de fato, estudar, eu vou só trabalhar na construção civil, quero ser pedreiro que nem ele, né? E na primeira aula de literatura, um professor, ele subiu na classe, ele não falou nada, não falou nem o nome dele, absolutamente nada. Ele subiu na classe e olhou para nós e disse: toda noite tem auroras, raios, toda a escuridão. Moços, creiamos não tarda a aurora da redenção. E era um verso do Castro Alves, né? Um verso lindo de morrer. E eu falei, bom, até eu largo a construção civil se é para brincar de poema no resto da minha vida. E foi isso que aconteceu. Por isso que lá com 14 anos de idade eu tive esse primeiro contato, né? Ao contrário de muitos escritores que vêm de família de escritores, vêm de famílias de intelectuais, né? Vêm de família que tem uma infraestrutura cultural muito grande, eu não. Eu sempre vivi muito precariamente, né? A minha infância foi muito precária, a minha adolescência foi muito precária, e foi de fato um colégio público, um professor que declama 4 versos do Castro Alves, né? que me fez de fato me encantar por esse gênero poético. Sensacional. Daniel, infelizmente a gente vai encerrando aí a nossa entrevista, mas tem uma última parte, que até foi uma orientação da nossa produção, que gostou muito da sua obra, para que você desse um spoiler, né, para aquele leitor que ainda não conhece. Há uma enorme dor anunciada em Porto Alegre às 6 da tarde. Um trecho, um poema que você gostaria, que você gostaria de mostrar para o nosso público, que tenha de repente te tocado mais, o que você acha que resume um pouco da obra para quem quer ler ou reler esse fatídico lançamento. Eu gosto muito de um poema, eu gosto de todos, né? Normal. Porque eu sou muito exibido com o que eu escrevo, assim, depois que eu consigo escrever, né? Mas o meu delírio total, eu vou te falar de um que se chama Pensei que as girafas.
Na minha cidade, as revoluções derramaram pouco sangue. Por isso eu pensei que as girafas queriam as tâmaras que estavam tentando mesmo dizer por elas deixarem o meu bolso esquerdo em paz. Mas eu me equivoquei com as tâmaras. Eu não quis em nenhum momento dizer dos rinocerontes de Eugênie, dos urubus e tal, então eu deixei eles se sentirem à vontade. Mas depois eu pensei, à vontade? A vontade é enorme demais para os sonhos que eu carrego comigo. E aí eu acho isso porque é totalmente desconstrutivo, não diz nada com nada e as pessoas ficam sempre assim estranhas quando eles leem esse poema especificamente. Eu posso falar naquela câmera ali? Pode sim, essa é a sua câmera, prof. Meu querido vedor, meu querido ouvinte, se tu quer te desiludir com Porto Alegre, se tu quer te lembrar do trágico que foi o nosso maio de 24, se tu quer sentir que Porto Alegre fora outrora muito melhor, lê A Uma Enorme Dor anunciada em Porto Alegre às 6 da tarde, porque são dores que todos temos e às vezes a gente não materializa em poemas. Perfeito, então. Professor Daniel, muito obrigada pela sua presença e por compartilhar conosco obrigado, aqui um pouco capaz. da sua trajetória, né, e da poesia, né, que nasce aí desse encontro entre a cidade, a memória e a experiência humana. A gente vai para um rápido intervalo, viu? E mais uma vez, muito obrigada, Obrigado, professor Daniel. muito obrigado, estou sempre à disposição. Isso aí, no próximo bloco, nós também vamos conversar com mais um escritor incrível, que é o João Pedro. Ele é autor de Sálvias Vermelhas e outros poemas. A gente já volta. Estamos de volta com o capítulo 0. No programa de hoje, abrimos espaço para conhecer duas vozes da poesia contemporânea. Depois da conversa com o professor Daniel Conte, recebemos agora o João Pedro Marque, autor de Sálvias Vermelhas e outros poemas. Esse é o terceiro livro do autor, na verdade, quarto já, até vou confirmar aqui com o João, e reúne poemas que transitam entre a melancolia, o cotidiano, o luto, a sobrevivência e as esperanças que permanecem em cada um. João Pedro, muito obrigada pela sua presença aqui no capítulo 0. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. E sim, é o meu quarto livro publicado. Na verdade, o primeiro eu deixo ele meio escondido, porque na verdade ele é mais um caderno que eu publiquei, uma experiência que eu tive numa clínica psiquiátrica, quando eu fiquei internado uma época. Então, para passar o tempo lá, eu escrevia nos cadernos, escrevia pra caramba, a poesia sempre me acompanhou. Então, eu acabei publicando por conta, não foi por uma editora tradicional. Então, por editoras tradicionais mesmo, esse é o terceiro. Mas eu, às vezes, incluo o quarto livro ali, o primeiro também. Que bacana. João, até vou quebrar um pouco então o nosso roteiro, que eu ia começar falando do livro, mas que interessante você trazer uma experiência sua e o livro que foi semi-publicado, talvez a gente possa dizer. Que interessante ver como a poesia foi entrando, né, na sua trajetória, o quanto o poema, a poesia foi significativo ao longo da sua vida, assim, como entrou para você? A poesia sempre me acompanhou, assim, desde o ensino médio. Eu diria que a minha porta de entrada para a poesia foi quando eu li pela primeira vez os românticos, né? Toda aquela geração ali dos poetas malditos brasileiros. Álvares de Azevedo, principalmente, quando eu li A Lira dos 20 Anos. Aquilo me impactou de uma forma que eu pensei, eu não sabia que era possível a gente... Como é que eu vou falar? Materializar o que a gente está sentindo por meio daquelas palavras, dos versos. Eu me encantei tanto. E a partir daí comecei a consumir cada vez mais poesia, comecei a experimentar, a escrever, com o apoio dos meus professores também. E desde então eu não parei de escrever mais. Que bacana. E a poesia tem esse poder, né? Todas as profissões têm esse poder, mas que bacana ver que a literatura acaba fazendo esse trabalho tão bacana. Até o nosso entrevistado anterior foi o professor Daniel. Ele nos mencionou que aos 14 anos ele teve como se fosse um cleque na vida dele e escolheu a poesia. Você lembra qual foi a idade que a poesia entrou na sua vida? Eu acho que foi ali pelos 14 anos também, no ensino médio, primeiro ano do ensino médio, eu devia ter mais ou menos por essa idade aí. 14 anos, 15 anos. Então, a gente é um trio aqui que acabou se dando bem, porque eu também, aos meus 14 anos, escolhi o jornalismo, então tá todo mundo bem alinhado. Legal. Que legal. E, João,
Vou então introduzir um pouco esse nosso assunto principal, que é o lançamento do livro. Tô com ele aqui, o pessoal vai também posicionando a câmera, que é o Sálvias Vermelhas e Outros Poemas. A gente tem aqui uma ilustração da sálvia vermelha, o público vai nos acompanhando, mas queria também que você explicasse um pouco por que a sálvia vermelha, por que uma planta, uma flor, para introduzir o título do livro. A sálvia vermelha é uma das minhas flores preferidas e, por coincidência, eu fiz uma pesquisa também. Ela é uma flor tubular, é uma flor que é de muito apreço dos bentivis, dos dos colibris. Então, os beija-flores é um pássaro que eu gosto muito de incluir na minha poesia, é um dos símbolos que eu sempre tenho. E sendo essa flor tão bonita, eu tenho no meu quintal ela, uma flor que se dá muito bem no nosso clima aqui no Rio Grande do Sul. E por esse apreço dos passarinhos que eu gosto nela, eu achei que seria uma homenagem bem singela para essa flor que eu gosto tanto. Tá, certo. E essas sálvias vermelhas, você disse que tem no jardim de casa. Por uma curiosidade minha, você mora aqui em Porto Alegre, pela Zona Sul. Onde é que a gente consegue fazer essa plantação de sálvias vermelhas? Eu moro na Zona Sul, eu moro na Vila Nova, na verdade. Então é uma casa térreo com um quintal, tem uma hortinha em casa também. E eu adoro botânica, no geral, assim. Que adoro bacana. plantar coisas. João, já comecei aprendendo com você antes da entrevista, porque eu não sabia o que era uma sálvia vermelha. Vergonhoso, né? É verdade. Mas eu tive que pesquisar, né? Não tenho esse conhecimento aí de biologia e de botânica, mas que bom que você está aqui para nos explicar, né? Nosso jovem prodígio aí. Sim. E, João, a gente também deu uma lida por dentro aqui do seu livro, até vou trazendo algumas páginas para o pessoal quiser também ir colocando em algumas imagens. Mas a gente vê um pouco de vários assuntos, né, no seu livro de poemas. A gente estava conversando antes com o professor Daniel, que especificou Porto Alegre. Você escolheu especificar o seu livro ou você trouxe diversos assuntos de forma mais geral? Como foi essa sua escolha para a criação da obra? A minha escolha, na verdade, foi por assuntos mais gerais. Em muitos poemas eu cito Porto Alegre, não necessariamente o nome da cidade, mas as pessoas que estiverem lendo vão identificar ruas ou estátuas da cidade. Eu gosto do espírito flaner, aquele do Baudelaire, de andar pela cidade, eu adoro fazer isso. Então, os meus poemas, eles também passeiam pela cidade, mas não só na cidade, também o Vale do Taquari, de onde é minha família, de Lajeado, de Canudos do Vale, na verdade, uma cidadezinha de 1.500 habitantes. E gosto muito do interior. Também moro na Vila Nova, que é quase um interior aqui em Porto Alegre, né? Então, eu acabei escrevendo sobre todos esses lugares, assim. Isso aí. João, estamos bem alinhados mesmo, porque eu fiz recentemente uma matéria lá no Lami, que eu sempre quis fazer. Então, a Zona Sul está sendo protagonista aí aqui na TV Assembleia. Que legal ver isso acontecendo, né? A gente estava ali com o professor Daniel, o autor anterior. Ele focava muito no centro histórico. Você já traz até a botânica, né? Logo no título do livro. Então, muito bacana ver como Porto Alegre acaba sendo uma dimensão, né? Você até chegou a nos mencionar um pouco, mas você sempre morou aqui em Porto Alegre. Como é que é a sua vivência? Eu sempre morei em Porto Alegre. Na verdade, eu nasci ali no Moinhos de Vento e minha primeira casa aqui em Porto Alegre foi aqui no Centro Histórico. Foi ali na General Portinho. Mas daí, isso já faz uns 25 anos, eu me mudei para Vila Nova e a mesma casa desde então. É uma casa que, naquela época, a Vila Nova não era tão desenvolvida. Ainda não é muito, na verdade. Mas naquela época era bem rural, sabe? Era a avenida que eu moro, Vicente Monteja, era considerada uma estrada até então. Então tu pode imaginar quão perto da natureza eu, com 5 anos de idade, fui morar. Então é algo que me acompanha desde então, tanto na criação poética como na minha vida pessoal, assim. Então temos aí um pouco de Moinhos de Vento, temos bastante natureza, Zona Sul de Porto Alegre. O quanto esses elementos da capital te ajudaram na hora de escrever não só essa obra, mas as outras que você escreveu? Me ajudam muito. Eu gosto muito de observar a cidade, de observar a natureza, coisas do cotidiano. Eu amo a minha cidade, eu amo Porto Alegre e sempre que eu posso homenageá-la, sempre que eu posso fazer uma homenagenzinha singela mesmo, eu gosto da peculiaridade de estabelecer um lugar nas poesias e tal. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu faço. Que legal. João, uma curiosidade antes da gente partir mais para o livro, mas você mencionou que você tem algumas sálvias vermelhas. Chegam animais lá para você? Já chegou beija-flor lá na sua casa? Isso te inspira também? Isso me inspira muito. Já chegou beija-flor. Esses dias tinham algumas graúnas e eu tenho gatos também. Então, os meus gatos, por algum motivo,
acho que eles devem compartilhar comigo o apreço pelos pássaros, porque eles não atacam os pássaros. Antigamente sim, mas agora eles meio que apreciam, eles vivem em conjunto. Então, araquãs aparece muito lá em casa, que uns pássaros, umas galinhas selvagens que voam assim, uns araquãs, eu adoro, eles são citados no meu livro, inclusive, mas bem-te-vis, beija-flores sempre nas salvias vermelhas. E é isso aí, bastante pássaro lá em casa. Que legal. Paisagens, animais, muito do que se apreciar, não é, João? Mas o seu livro também transita por outras vertentes. Tem ali também a emoção, até mesmo a dor. Como é transitar por diversos assuntos? O quanto você acredita que é importante que um livro de poemas transite por diferentes frentes para conseguir tocar o leitor? Eu acho que é um estilo que me é bem próprio, na verdade. Alguns autores, eles preferem focar em algum tipo de poesia só, tem um escopo ali que eles... eu gosto de explorar bastante coisa, então eu tenho poemas tanto melancólicos como poemas de esperança. Eu gosto de escrever sobre tudo, os poemas estão na exata ordem em quais eu escrevi eles, então a gente pode ir vendo mais ou menos a montanha-russa que foi esse último ano no qual eu escrevi esse livro. Isso aí. Então, João, você nos deu o prazer de ter, né, uma unidade que a gente chama, né, do livro. Então, temos aqui em mãos, até dei uma olhada antes, estou olhando agora também, li alguns poemas, percebi que você tem um estilo. O que você diria hoje que é o estilo do João escritor na hora de escrever uma poesia? Você acha que é importante rimar? Você acha que é importante que exista uma identidade certa? O que você acredita na hora de escrever um poema? Essa é uma pergunta bem interessante, Duda. Eu acho que eu tô mais para a poesia confessional. Eu gosto muito de algumas referências como Anne Sexton ou Sylvia Plath. Gosto como elas não têm medo de tocar assuntos que para muitas pessoas podem ser tabu, né? Como depressão, saúde mental no geral, suicídio, alguns temas mais pesados assim. Mas também com esse frescor da esperança, da poesia como um campo de presença diante da transitoriedade da vida. Então, eu diria que os meus poemas, nessa fase atual que eu estou, são mais confessionais. Isso aí, grande João, 4 livros já, e mais um aprendizado que trouxe aqui para essa repórter e apresentadora, que é essa relação com Haikai. O que seria esse Haikai? O que é esse estilo e como ele entra aqui no livro do João? O Haikai, a pronúncia assim, é um poema tipicamente japonês. É um poema bem curtinho, normalmente em 3 versos, na versão ocidental, né? 3 versos com sílabas 5, 7 e 5 sílabas, respectivamente. São poemas, sobretudo, sobre a natureza, sobre coisas pequenas do cotidiano, sobre... muito relacionado também à filosofia zen budistas. Muitos haikaístas, mestres haikaístas foram monges budistas. Então é um tipo de poesia que a objetividade desse tipo de poesia é algo que me agrada muito e que eu tento trazer para os meus poemas. Isso aí. Sempre com muita sensibilidade, né, João? Sim. Falamos bastante do livro, falamos de poemas, mas sempre tem aquela parte aqui do capítulo 0 que a gente gosta de falar um pouco da vida também. Você passou aí pela produção audiovisual, ficou um pouco ali na nossa profissão do jornalismo, acabou fazendo a formação em escrita criativa. Como essa mistura de diferentes carreiras mesmo acabou contribuindo para você hoje ser um poeta que já tem 3 livros publicados oficialmente e ainda um 4º que você começou lá no início. É uma confusão. A minha cabeça assim, é um mosaico de todas as áreas pelas quais eu me aventurei, todos os cursos que eu fiz, que eu comecei, alguns eu não terminei, como jornalismo. Antes do jornalismo eu ainda fiz direito. Então, tudo isso me trouxe repertório, né? Todas as vivências que eu tive ao longo desses cursos, essas fases da minha vida, todas elas convergiram para eu escrever o que eu escrevo hoje em dia. Que bacana. João, você falou que você passou então aí
por esses cursos diferentes, né? Que é muito legal a gente aprender coisas novas, com certeza. Eu também estou me aventurando numa segunda graduação em letras, então até gosto também da gente falar de livros. Muito bom. E, João, você fala muito dos animais, da natureza, das vivências de Porto Alegre, em outros bairros também. Mas o quanto entram as vivências com as pessoas? Porque nesses cursos, né, até mesmo nas andanças da vida, a gente acaba conhecendo muita gente. O quanto você acredita também que as pessoas contribuíram de alguma forma para que você se tornasse esse escritor? O quanto as pessoas e as vivências, as situações, os acontecimentos te inspiram enquanto escritor de livros? As pessoas me inspiram muito, Duda. Na verdade, sempre que eu tô com algumas pessoas, eu acabo roubando algumas coisinhas delas, assim, sabe? E tudo isso também serve de repertório para poesia. Não só poesia, para ficção também. Então, eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa muito sensível. Eu noto coisas que para algumas pessoas podem passar despercebidas, assim. Sou uma pessoa tímida. Não sei se dá para perceber, eu fico nervoso facilmente. Mas, então, é muito importante essas relações interpessoais que a gente tem. Agora, com o bar na Andradas, eu quero quero conhecer mais pessoas, quero estar por dentro dos moradores da minha cidade. E não sei, nem sei se eu estou falando algo que faz sentido nesse ponto. Não, faz sentido sim. O capítulo 0 é cultura. E cultura também é o contato com a população. Temos essa novidade. João, então, está abrindo um bar cultural. Nos explica um pouco mais sobre isso, então. Eu sempre tive essa vontade de abrir um bar que ele fosse também um encontro de escritores, encontro de artistas no geral. Então, eu estou abrindo agora o Kafka Bar e Cultura. Ele fica ali na Andradas 243 e é um bar que, mesmo não tendo sido inaugurado oficialmente, nós já fizemos saraus, vamos fazer lançamentos de livros, vamos fazer também palestras. Ele fica bem próximo da Livraria Baleia, que é uma livraria que eu adoro frequentar aqui no Centro Histórico. Então, é mais um sonho que eu estou concretizando, que eu estou tendo o privilégio de concretizar e que tem tudo a ver com a minha área, né? Com letras, cinema, escrita criativa. Que legal, né? E tem a ver com a sua área e também acaba abraçando que outras pessoas entendam mais sobre literatura e se interessem. Acho que essa é a parte mais bacana. Eu mesma até fiz uma pergunta no bloco anterior que eu não tinha sensibilidade para escrever poemas, né? E se as pessoas acreditavam que era importante a gente ter essa sensibilidade. Quanto você acredita e vê que as pessoas podem passar a ter uma sensibilidade para escrever poesia e literatura? O quanto as pessoas daqui a pouco, às vezes, se consideram, de repente, um pouco mais afastadas do mundo, podem ter um olhar para também até mesmo se tornarem escritoras em algum momento? Eu acredito que a sensibilidade é importante, mas todas as pessoas, elas carregam dentro de si essa sensibilidade em maior ou menor nível. Algumas vezes é uma sensibilidade que pode estar bloqueada, um talento bloqueado. Eu aposto que tu escreveria muito bons poemas, Duda. Então, vale... Sabe a Anne Sexton, que é uma das poetas que eu gosto muito de referenciar sempre, ela da poesia confessional, né? Ela começou a escrever por meio do psiquiatra que sugeriu que ela colocasse os sentimentos dela no papel. E daí ela escrevendo, nunca tinha escrevido antes, ela se mostrou uma exímia poeta, hoje uma das maiores que nós tivemos o privilégio de conhecer e ler. Isso aí. João também acreditando no meu potencial para escrever poemas, né? Professor Daniel já tinha acreditado antes. Acho que vou ter que me aventurar a escrever umas poesias também. Isso seria ótimo, eu gostaria de ler também. Que legal. João, dos seus colegas da literatura, que você conhece de outros autores, e até mesmo um pouco da sua vivência, se você quiser trazer um pouco novamente, como você vê que as pessoas vão parar na literatura? Como as pessoas se tornam poetas? Essa é uma curiosidade que eu sempre tive, porque a poesia, querendo ou não, ela é um pouco mais nichada. Tem gente que escreve crônica, tem gente que escreve ficção. Como alguém se torna poeta? Pergunta difícil, assim. Não sei como uma pessoa se torna poeta. Eu acho que sentando e escrevendo, não necessariamente em versos, né? Pode ser em versos brancos, versos livres, né? Mas eu acho que é sentando, escrevendo e tentando... Para mim, a poesia é uma tentativa de revisitar um sentimento. Então, eu acho que todas as pessoas que sentem essa necessidade de revisitar um sentimento, de querer compartilhar o que elas sentiram com outras pessoas, tudo isso transforma a pessoa num poeta. Que legal. A poesia, a cultura em si, ela tem esse potencial de libertar. Muita gente fala sobre isso. Até lembro de uma matéria que eu fiz há um tempo, na minha época de
TV Câmara, que também é nossa colega aqui da Assembleia Legislativa, que era exatamente sobre literatura e o quanto as pessoas conseguiam até mesmo mudar de vida através da cultura, seja com música, seja escrevendo livros. Você, de colegas que você conhece, você percebe também essa transformação das pessoas mudarem de vida através do processo cultural? Com certeza. Eu acho que a cultura, ela abre muitas portas, né, para as pessoas que se dedicam a isso, que não tratam apenas como hobby, né? Eu acho que a cultura tem esse potencial transformador, sim. Eu acredito nisso. Que legal, que bacana. João, a gente falou um pouco da sua vida, da vida até dos outros, né? Que escrevem também poesias, inclusive eu admiro muito, né? Tomara que um dia eu também tenha este potencial. E quero voltar um pouquinho mais para o seu livro, porque a gente falou um pouquinho das Salvias Vermelhas, um pouco dos assuntos, né? Mas como é que a gente consegue escrever um livro? Qual é o ponto que você chega? Não, realmente, eu escrevi uma série de poemas, eles vão se transformar num livro. Ou você decide, não, agora eu quero lançar mais uma obra, vou me preparar para ela. Como é esse processo criativo? O processo criativo, eu acho que ele difere bastante da vibe atual, do momento atual de cada autor, né? No meu caso, assim, eu estava passando por uma fase muito difícil ano passado. Tive vários acontecimentos na minha vida que me deixaram um pouco prostrado, fui diagnosticado com depressão clínica também. Então, eu precisava dessa catarse para escrever. Eu fui escrevendo os poemas, como eu disse, eles estão exatamente na ordem na qual eu escrevi eles, né? Qual era a pergunta mesmo? Foi mal. Me distraí. Imagina, João, o bom é assim, o ao vivo tem dessas. A gente vai vivendo, a gente vai conversando. Eu também, eu tô criando a maioria das perguntas aqui. A minha produtora, Nath, é maravilhosa, mas eu tô até inventando as perguntas e a gente se confunde. João, é mais sobre o processo criativo de um livro. Para quem não publica obras, né, como é o meu caso e caso de muitas pessoas, a gente vê um livro e às vezes a gente não entende como ele se tornou um livro. Então, primeiro você escreve os poemas ou primeiro você pensa que quer publicar mais uma obra. Como é esse processo para que chegue aqui esse livro impresso, lindo, com uma ilustração na mão dos leitores? Entendi. Eu acho que eu sempre boto um objetivo final. Eu não escrevo necessariamente pensando, preciso escrever 52 poemas para mandar para um editor e se transformar num livro. Na verdade, eu gostaria de escrever uma série de poemas sobre isso que eu estou escrevendo. Então, eu acabo escrevendo, depois quando eu faço a revisão deles, eu vejo quais que tem em comum, quais eu gosto, alguns eu excluo, e assim o livro vai se formando, mas eu acho que é algo estritamente natural, assim. Tu vai simplesmente escrevendo, as coisas vão se acumulando até a ponto de tu achar que é o suficiente. Um livro nunca ele nunca chega ao final, né? É tu que tem que interromper, senão o fluxo constante de poesia ele vai jorrando, assim, e não acaba nunca, vai virar uma odisseia, né? Então é isso, eu só vou escrevendo, o meu processo criativo é um pouco mais livre, assim. Sim. E quanto tempo você levou para escrever o Salvias Vermelhas e até mesmo outras obras? Quanto tempo assim de meses, anos que acabam durando para construir um livro como esse? Esse livro especificamente, ele durou um pouco mais de um ano. Assim, eu comecei a escrever ele em março do ano passado e eu terminei ele em abril, eu acho. E daí, a partir daí, o processo foi bem rápido. Eu mandei para a editora. O Rafael Bassi, o editor da Casa de Asterion, ele gostou, entrou em contato comigo e as coisas fluíram bem rápido a partir daí. Mas eu tenho a média de um livro publicado por ano nos últimos 4 anos. Então, no geral, eu acho que eu levo um ano para escrever um livro. João, a gente teve uma série de momentos, todas as cidades, né, tem uma série de momentos emblemáticos ao longo da sua trajetória, mas aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, infelizmente, nós vivemos as enchentes de maio de 2024 e a população constantemente sofre também com crises climáticas. Até mesmo recentemente nós tivemos também a situação das chuvas, especialmente ali no Vale do Taquari, você mencionou da sua família. Sim. O quanto momentos como esse, de tragédias coletivas que a nossa cidade viveu, que chegaram no seu livro, quanto isso pode ser até mesmo uma fonte de inspiração ou até mesmo pode te atrapalhar na hora da construção de um livro como esse? Na verdade, é muito difícil pensar sobre todas essas coisas que acontecem, né? O Vale do Taquari ali, ele foi uma das regiões mais afetadas. Tem cidades que foram destruídas completamente, como Mussum, Roca Salles.
eu acho que isso aflora ainda mais a sensibilidade das pessoas, sabe? Eu escrevendo sobre a transitoriedade da vida, todas essas tragédias fazem a gente dar um passo para trás e repensar e ver quão privilegiado a gente é de não ter sido tão afetado como muitas pessoas foram. Então, eu acho que é um assunto delicado, mas que também, como fala o Drummond, que tem a flor que rompe o asfalto e nasce, eu acho que a poesia, de certa forma, nós temos que seguir escrevendo, né? Uma forma de esperança, ela seria. Temos que mostrar para as pessoas que nós temos que ser resilientes, nós temos que nos ajudar uns aos outros, né? E eu acho que a poesia também é uma forma de fazer isso, sim. Com certeza, né? E as enchentes também nos ensinaram muito sobre a bondade do ser humano. Quantas pessoas conseguiram ajudar umas às outras através de doação. Sim. Não só a doação física, mas a doação do tempo delas e da capacidade que tinham ali nos resgates, por exemplo, né? Então, são momentos emblemáticos aí da cidade de Porto Alegre que, mesmo muito tristes, a gente revisita, né? Você até já deve ter visto, né, como é mais a sua área do que a minha, né? Teve realmente uma série de obras que foram lançadas depois, após a enchente. E após diversos momentos, tivemos também a pandemia, que foi mundial. E quantos livros acabaram sendo lançados depois, né? Acaba sendo um movimento Sim, da literatura. Com certeza. E acaba ficando marcado, né, na literatura. Acho que é importante escrever sobre os acontecimentos atuais, né? Acho que isso é algo que a gente vai olhar daqui a uns anos. Nós vamos olhar em retrospectiva e ver como foi importante seguir escrevendo, mesmo diante de acontecimentos assim. Perfeito. João, maravilhosa a nossa entrevista. Infelizmente, o capítulo 0 tem aí um tempo delimitado, mas quero que você finalize da mesma forma que o professor Daniel finalizou, escolhendo um dos seus poemas para ler ao público, para introduzir para o leitor que de repente ainda não conhece ou que quer reler a sua obra, uma poesia que você acredita que vai trazer um pouco da verdade do seu livro de Sálvias Vermelhas para quem nos acompanha. Perfeito, Duda. Então eu já abri aqui num que eu gosto bastante, ele se chama Paná Paná, que é o coletivo de borboletas, né? Então eu vou lê-lo. Momentos que presencio, por que não ficam para sempre? Vivem passando como as borboletas de um jardim para nunca mais. Se ao menos me visitassem algum dia no quintal, enquanto leio em meio a sálvias na sombra da cerejeira. O medo de uma única vez ter vivido e esquecido, de ter só o consolo das palavras no caderno. Do passado que não lembro, tenho o direito de dizer que lá estive? Fica sequer a minha sombra, ou o reflexo na retina dos meus olhos bem abertos. Obrigado. Brilhante. João, muito obrigada pela sua presença. É o João Pedro Marque, então, que esteve conosco, compartilhando aí um pouco da trajetória e, claro, né, no universo da obra Sálvias Vermelhas e outros poemas. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. E assim encerramos o capítulo 0 de hoje, que reuniu duas vozes, duas trajetórias e diferentes maneiras de transformar sentimentos, memórias e experiências em poesia. Você pode rever esse e outros programas no YouTube da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Obrigada pela sua companhia e até o próximo capítulo 0.